Olá, caros irmãos, caras irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um estudo pelo Grupo Espírita Fraternidade da obra Pão Nosso, do autor espiritual Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. E hoje nós teremos como nosso tema o capítulo 161, cujo título é Vós que dizeis? Esse capítulo, Emmanuel escolheu uma passagem do Evangelho de Lucas, que é o capítulo 9, versículo 20, que diz assim: E perguntou-lhes: E vós, quem dizeis que sou? É uma passagem bem famosa até, provavelmente a maioria já deve conhecer, mas eu gosto sempre de, quando a frase é muito curta, o versículo, né, muito curto, eu gosto de colocar o contexto, né, um pouquinho antes, um pouquinho depois do versículo atual, para a gente entender melhor qual que era a cena que Emmanuel escolheu para fazer o seu comentário. Sendo assim, eu vou, na verdade, fazer algo um pouquinho diferente, porque essa passagem ela é narrada nos três evangelhos sinóticos, né, que é Mateus, Lucas e Marcos. O de Lucas, ela é narrada com poucos detalhes. Já no Evangelho de Mateus, ela é narrada com um pouquinho mais de informação. Então, em vez de mostrar a parte completa no Evangelho de Lucas, eu vou mostrar no Evangelho de Mateus. Então, vamos dar uma olhadinha. E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho? Nossa, aqui eu errei um pouquinho, perdão. Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, isso está em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 18, a 17. Basicamente, o mesmo conteúdo, muito similar, está narrado em Lucas, mas aqui a gente tem alguns detalhes a mais. Por exemplo, que essa cena ela se transcorre na cidade de Cesareia de Filipe, né? E assim, são muitos nomes, às vezes a gente não consegue visualizar, né, bem, né, quais são essas cidades, quais ficavam próximas umas das outras. Então, só para ajudar a ilustrar melhor a nossa explicação, as nossas considerações, eu trouxe aqui um mapa da época de Jesus, né? Não o mapa atual, né, com Israel, enfim, mas como era na época que Jesus viveu. Então a gente tem aqui que a cidade de Cesareia de Filipe fica bem ao norte, né? Na verdade, ela fica aos pés do Monte Hermon, esse daqui, ó. E fica também, né, o Monte Hermon, para a gente ter uma ideia de como é a vegetação da região, né, mais ou menos. Então eu trouxe aqui também uma foto dele, esse que está ao fundo. Então dá para ter uma ideia, né, de como que é a vegetação e o tipo de terreno dessa região. E para ilustrar também, Cesareia de Filipe fica a cerca de 150 quilômetros ao sul de Jerusalém. Na verdade, Jerusalém está Cesareia fica 150 quilômetros ao norte de Jerusalém, e também era chamada Cesareia de Filipe, ou de Filipe, para distingui-la de uma outra Cesareia, que era a Cesareia Marítima, essa que fica localizada aqui, né? Então dá para a gente ter aqui uma ideia, aqui o Mar da Galileia, né, que Jesus tantas vezes é retratado, né, nessa região aqui do Mar da Galileia. Né? Então
só para a gente ter aí um pouquinho de contexto geológico, né, geográfico, perdão, dessa região. Então, essa região de Cesareia de Filipe era um lugar, né, como a gente vê, mais afastado, né, daquele centro político, né, efervescente ali de Jerusalém e das cidades próximas. Então, ele ficava bem ao norte. Então, era um lugar mais pacato, né, justamente por ser mais afastado, né, dos principais centros da Palestina daquela época, né? Então, inclusive, ficava localizado também na cabeceira do Rio Jordão, né? Tem até algumas fotos bonitas na internet dessa parte específica, né? Então, era um lugar onde Jesus ele podia se entregar a reflexões mais profundas com os seus apóstolos, né? Com um grupo, né? Que o acompanhava mais de perto, né? Como se fosse quase um retiro, né? Vamos colocar assim dessa forma, né? E aí então é por isso que Jesus faz essa indagação tão significativa. Mas eu vou voltar essa explicação um pouco mais para frente. Vamos ver o que Emmanuel tem a dizer a respeito dessa passagem especificamente. Vamos ler aqui o capítulo em questão. Nas discussões propriamente do mundo, existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre na pauta de suas impressões puramente intelectuais sobre os pruridos da presunção humana. Esses amigos, porém, não tiveram contato com a alma do Evangelho, não superaram os círculos acadêmicos e nem arriscam títulos convencionais numa excursão desapaixonada através da revelação divina. Naturalmente, portanto, continuarão enganados pela vaidade, pelo preconceito e pelo temor que lhes são peculiares ao transitório modo de ser, até que se lhes renove a experiência nas estradas da vida imperecível. Entretanto, na intimidade dos aprendizes sinceros e fiéis, a pergunta de Jesus reveste-se de singular importância. Cada um de nós deve possuir opiniões próprias relativamente à sabedoria e à misericórdia com que temos sido agraciados. Palestras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desarvorados no caminho da vida. A nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos de sua infinita bondade. Meditemos e renovemos aspirações em seu evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de mútuas interpelações com respeito ao Mestre, porque a interrogação sublime vem dele a cada um de nós, e todos necessitamos conhecê-lo, de modo a assinalá-lo em nossas tarefas de cada dia, né? Então, essa é a análise que Emmanuel fez, bem interessante, porque ainda é hoje um tema atual, né? Muito já se debateu, já se pesquisou acerca da natureza do Cristo, né? Como que seria as características fisionômicas do Mestre, né? Em que período exato ele nasceu, já que sabe-se que o que se convencionou como ano zero na verdade, um erro de cálculo dos primeiros estudiosos das Escrituras Sagradas, né? Então, fala-se até que possivelmente Jesus nasceu 6 anos antes do que aponta, né, o que seria o ano zero, em questão, né, do censo feito por Herodes, enfim. São questões históricas e que, obviamente, têm até a sua relevância, mas para o nosso caso, que somos estudiosos do Evangelho, essas questões elas têm um valor muito pequeno. O valor principal está justamente na indagação que Jesus faz, né? Que a gente tem aqui. E vós, quem dizeis que eu sou? Porque já na época de Jesus, como a gente viu na passagem completa no Evangelho de Mateus, existia uma controvérsia, né, sobre quem seria Jesus. Se seria talvez
Elias que ressuscitou, ou Jeremias, ou algum dos profetas, ou mesmo João Batista, que a essa altura tinha morrido recentemente. Então, a parte interessante dessa controvérsia é que mostra, né, permite que a gente abra uma janela sobre a compreensão religiosa daquela época, e perceber que, mesmo naquela época, já se tinha uma ideia de reencarnação. Não com a mesma clareza intelectual que nós temos na doutrina espírita, né, porque, como era comum em muitos aspectos da doutrina religiosa judaica, eles tinham uma vaga compreensão acerca de princípios religiosos. Então, eles compreendiam que uma pessoa que já existiu poderia voltar a existir de novo, a estar novamente no mundo. Eles só não entendiam muito claramente como isso acontecia, né? E daí então eles acreditaram, eles terem a concepção da ressurreição, né? Ou seja, aonde um espírito, então vejam, eles aceitavam a existência da alma e aceitavam que essa alma podia voltar a viver, mas na concepção incompleta deles, acreditavam que isso se daria através daquela alma revivendo o seu antigo corpo, né? O que, se nós pararmos para analisar com um pouquinho mais de detalhes, vamos ver que é um fenômeno impossível. Por exemplo, como que Jesus poderia ser Elias se aquela época, né, séculos depois, não existia mais nada do corpo de Elias, né? A natureza já tinha decomposto por completo o corpo de Elias. Então, como que Jesus poderia habitar o corpo de Elias, né? Enfim, mas isso é natural, né, na doutrina judaica, né? Se nós pegarmos o Antigo Testamento, vamos ver diversas incoerências, ou melhor dizendo, de diversas passagens onde a compreensão religiosa de então era incompleta ou imperfeita, né? Mas é interessante isso, né, no que os discípulos disseram, né? Uns dizem que é Elias, outros João Batista, outros Jeremias, outros alguns profetas. E também é interessante a resposta de Pedro, porque, como Jesus assinala, não foi uma resposta que veio de Pedro, o homem, né? Corpo e sangue, né? Carne e sangue. Mas naquele momento, Pedro teve uma inspiração mediúnica ao responder que Jesus é o Filho de Deus, né? Então, foi uma inspiração mediúnica, né? Porque estava além da compreensão de Pedro, né? Nós vamos perceber em diversas passagens do Evangelho, Pedro muito confuso a respeito de Jesus e da missão, né? Então, ali não foi Pedro respondendo da sua própria compreensão, mas foi Pedro respondendo através de uma inspiração mediúnica, de fato, né? Então, e aí é isso que Jesus assinala, né? Justamente essa característica de que Pedro respondeu mediunicamente quando diz que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Muito bem. E a questão volta também para nós, né? Então, resgatando aí o que Emmanuel colocou, né, das palavras vãs acerca do Cristo e etc., fica a indagação para nós. Para a gente, o que representa Jesus, né? O que seria o Cristo? Seria um líder religioso de uma comunidade, naquela época pelo menos, restrita a algumas centenas de pessoas no máximo? Seria ele um revolucionário histórico? Seria um profeta? Seria um líder místico, né? Então, essa pergunta que Jesus faz aos seus discípulos em Cesareia de Filipe, né, vamos colocar um retiro espiritual, ela é uma pergunta que deve sempre ecoar nos nossos corações. Porque para nós, né, além das escrituras, além de todas as representações e estudos que nós temos nas obras espíritas, para nós, particularmente, quem é Jesus? O que ele significa
de fato nas nossas vidas? Então, esse é o questionamento principal, né? E com o passar das eras, né, se formos comparar a era cristã com a era espírita, né, da doutrina espírita, né, do advento do Consolador prometido, a partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, e as obras de Kardec que se seguiram, e as obras complementares, como aqui no Brasil nós temos a oportunidade de ter um acervo vastíssimo, né, tanto pelas mãos generosas de Chico Xavier, de Valdo Franco e de outros tantos médios abnegados à causa, nós temos uma compreensão muito mais profunda até da natureza de Jesus. Se pegarmos, por exemplo, a obra A Caminho da Luz, de autoria de Emmanuel, nós temos no capítulo 1, logo na introdução praticamente da obra, a seguinte informação que Emmanuel nos traz. Rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Comunidades de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos. Então aqui a gente já tem uma revelação, uma informação acerca da grandeza de Jesus, que fica muito claro pelos evangelhos que já era uma grandeza de magnitude excelsa, mas na revelação que Emmanuel faz, percebemos que é ainda maior do que imaginávamos, porque Jesus faz parte dessa comunidade de seres angélicos, né, e perfeitos, aos quais Deus confia o governo de um planeta e da comunidade de espíritos que ali vivem. Então Jesus é o governador do nosso planeta, e que vamos ver ainda nessa obra, em outras passagens, que ele preside até mesmo a formação do nosso planeta nos seus primeiros momentos geológicos, né? Antes até de ser de fato um corpo celeste. Então Jesus é o governador do nosso planeta, né? Ele está nessa comunidade de seres angélicos, de seres perfeitos, que presidem, né, que governam o futuro de bilhões de espíritos confiados a ele. E aí, mais uma vez, voltamos à nossa questão, à nossa indagação. E vós, nós, espíritas, nós, cristãos, o que dizemos, quem dizemos que Jesus é? Governador espiritual do nosso planeta? O que isso significa de fato para nós? O que significa Jesus em nossas vidas? E aí nós temos essa mesma questão abordada de outra maneira, mas de forma extremamente importante e valiosa para essas considerações que nós estamos falando, que é justamente uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 625, aonde Kardec indaga: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí a resposta dos Espíritos, simples, direta e perfeita, é Jesus, né? Então Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para que ele próprio, Jesus, nos sirva de guia e modelo. E aí Kardec faz um comentário complementar muito valioso também, que é o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nulo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Né? E aqui então, nesse comentário, né, que Kardec faz, fica ainda mais claro
quando Jesus se refere a si mesmo como Filho do Homem, e quando ele fala o tempo todo do meu Pai, que o meu Pai mandou, o meu Pai assim deseja, o meu Pai, né? E quando ele diz que meu Pai e eu somos um, que talvez tenha sido um dos geradores da teologia católica e protestante da Santíssima Trindade, né? Onde eles consideram que Deus e Jesus são a mesma coisa, quando na verdade, quando nós olhamos os evangelhos, Jesus faz questão de separar o tempo todo que ele é apenas um missionário do Pai, que ele está entre nós fazendo a vontade do Pai, não que ele é o Pai, a não ser nesse trecho, onde ele diz que a sintonia entre ele e Deus é tão grande que pode-se dizer que, por agir em sintonia, é como se eles fossem um só. Mas aqui na explicação de Kardec fica bem mais claro, né, que como sendo ele, Jesus, o mais puro de todos aqueles que já estiveram conosco aqui na Terra, ele é o nosso melhor modelo de perfeição moral, né, que nós podemos, nós, homens, pertencentes a esse mundo de provas e expiações, Jesus é a nossa meta, é aquilo que nós podemos nos inspirar para lutar e alcançar o patamar de Jesus. Lembrando que, apesar de nós todos termos sido criados simples e ignorantes, nós estamos destinados à perfeição. Essa perfeição moral que Jesus já conquistou. Então, ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo que devemos nos inspirar para alcançar como marco de progresso espiritual. E aí então é que, mais uma vez, já fechando as nossas reflexões, indagamos a nós mesmos. E vós, quem dizeis que eu sou? E nós, simpatizantes da doutrina espírita, estudiosos da doutrina espírita, aqueles que nos consideram, que consideram-se espíritas, ou ainda os nossos irmãos de outras religiões cristãs. A todos nós fica essa indagação que nós deveríamos repetir a cada amanhecer com a nossa própria consciência. Para nós, quem é Jesus? Para nós, o que significa o seu Evangelho? Letras bonitas que repetimos diante de outros quando nos é conveniente aparentar, né, uma máscara de seres mais abnegados, mais caridosos ou evoluídos? Ou é Jesus esse exemplo vivo de amor, de transcendência, de qualidades máximas do comportamento moral que nós devemos empregar todos os nossos esforços para imitá-lo, né? Se ele é o nosso mestre, como tanto dizemos, o que aprendemos com Jesus todos os dias? Quem é Jesus para mim, para você e para todos nós? Essa é a questão principal que fica com as reflexões desse estudo. Que nós questionemos a nós mesmos diariamente o quanto Jesus representa para nós e o quanto estamos de fato empenhados em seguir o seu Evangelho, em buscar alcançá-lo como mestre, modelo e guia das nossas vidas, da nossa caminhada. Então, caros irmãos, esses foram os momentos que buscamos trazer para refletir acerca dessa passagem do Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, dessa lição tão bela que Emmanuel trouxe para nós e que fica, portanto, como um convite, que aceitemos o fardo e o jugo de Jesus para que possamos encontrar nele o consolo e a inspiração para todos os dias irmos além, tornando-nos a cada nova alvorada um pouco melhor do que o anoitecer do dia anterior. Então, que Jesus esteja conosco, que ilumine o nosso caminhar, que inspire as nossas mentes, os nossos corações,
para sermos a cada dia mais e a cada dia mais próximos dele. Que Deus nos abençoe e esteja conosco, hoje e para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e muito obrigado a todos.